Vamos orar, irmãos? Vamos entrar na presença de Deus? Ó Pai querido, ó Pai de amor, estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor. Estamos aqui porque somos necessitados de Ti, Senhor. Ó Pai querido, nós não nos bastamos a nós mesmos, Senhor. Só temos vida plena, felicidade plena, Senhor. Esperança na Tua presença. Pai querido, Pai de amor, eu te suplico em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nada que aconteça nesse mundo possa afastar os meus irmãos da Tua presença, Senhor. Afastar do Teu caminho, afastar de Jesus, o caminho da salvação. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa congregar cada vez mais as Tuas ovelhas. Salvar, Senhor, o perdido e nos levar, Senhor, para o lugar que não vai haver mais choro, não vai haver mais angústia, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais decepção, não vai haver mais depressão. Ó Pai querido, Pai de amor, eu não sou digno de pregar a Tua palavra, Senhor, mas te agradeço por esse privilégio. Abençoe esse momento, Senhor. Fala conosco, Pai. Eu te suplico isso. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive, reina, nos pastoreia e vai nos levar um dia para o grande banquete celestial. É no nome dele que nós te suplicamos isso. É no nome dele que entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Amém. Amados, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42. E eu convido a todos a acompanharem comigo essa leitura, esta palavra. Salmos 42. Eu vou ler o salmo inteiro, irmãos. A alma anela por Deus. Em outras palavras, a alma deseja Deus. Você acredita nisso, irmãos? Você acredita que a alma deseja Deus? Porque nós não somos só seres materiais. Nós temos um espírito, uma alma. E a alma deseja Deus. Ao mestre de canto, salmo didático, é algo para nos ensinar. Didático vem de didática, né? Para nos ensinar. A palavra professor em grego é didáscalos, daí que vem didática. Salmo didático dos filhos de Corá. Se eu não me engano, irmãos, Corá foi uma pessoa que fazia parte do povo de Deus e ele junto com outras pessoas, suscitou uma confusão no meio do povo do Senhor. Uma grande confusão. Não quis se submeter ao que Deus determinou, movido de inveja, porque Arão, que ia ser o sacerdote, falou: que eles pensam que é? É Arão que vai ter que ser o sacerdote? Foi uma confusão lá tremenda, irmãos, uma confusão. Deus falou: se afasta deles. E a Bíblia fala que eles foram engolidos pela terra. Mas se tem os filhos de Corá, é porque Deus mostrou a sua misericórdia ainda com os parentes daquela pessoa. E mesmo ele tendo se os filhos de Corá são esses mesmos, e é uma das interpretações possíveis, boa parte dos estudiosos falam isso, né? Você vê que apesar de ter essa história preguiça, os seus descendentes amavam o Senhor, desejavam muito o Senhor. Tá? Isso é uma das acepções do filhos de Corá, né? Algumas pessoas falam, uma menos provável, as pessoas falam coraitas, né? Coraitas no sentido de que eram levitas que faziam parte do coral, então eles eram coraitas no sentido que eles faziam parte do coral. Mas uma coisa não exclui outra não, porque dizem que os filhos de Corá, eles exerciam lá, levitas, eles exerciam um papel de louvor na casa de Deus, né? Eles faziam parte do coral. Então, não são duas possibilidades excludentes. Mas isso não é o mais importante. Vamos aos Salmos. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas
e dentro de mim se me derrama a alma, como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, esse salmo aqui, ele fala de coisas tão profundas que muitas vezes eu me sinto até inseguro de tentar transmitir algo sobre esses salmos para vocês. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar porque Deus fala muito. Por mais que eu não consiga explicar, esse salmo fala muito comigo. E sobretudo em alguns momentos da minha vida. Muitos momentos da minha vida. E talvez ele fale com você também. E dialogue com o que você está passando. Com o que você está sentindo. Pois bem, eu vou tentar, irmão. Vou tentar organizar meus pensamentos e tentar transmitir para vocês aqui o que o Senhor fala comigo primeiramente, esperando em Deus que isso possa ser de auxílio para vocês também. O salmista aqui, de fato, ele é um homem de Deus. Ele não é um cético. Ele não é um ateu. Ele não é um agnóstico. É um servo de Deus. O que dá a entender aqui que ele era um levita, um homem que participava do culto do Senhor. Mas por algum motivo, que não é nos explicado aqui, ele está fora desse culto. Ele está afastado desse culto. Ele está longe da casa do Senhor. Como a gente sabe disso, irmãos? Ele fala que ele se lembra do Senhor nas terras do Jordão e no Monte Hermon. É onde ele está. Ele está lá na região norte, muito afastado. Lá na região norte, quase no final. Na fronteira entre Israel e a Síria, lá no norte, é onde fica esse Monte Hermon. Jerusalém fica lá no sul. A gente não sabe qual a razão desse afastamento. A gente não sabe o porquê desse exílio. Mas uma coisa é certa, ele sente muita saudade de Deus. Muita saudade de Deus. Amados, às vezes esse afastamento pode acontecer por vários motivos. Davi, por exemplo, ele se viu privado de cultuar a Deus com seu povo, buscar a presença do seu povo, porque um homem invejoso, Saul, começou a persegui-lo. Ele passou por momentos de tribulação, perigos de morte. E quantas vezes ele não queria estar ali adorando ao Senhor em paz? E não podia. Outras vezes, amados, as decepções, as frustrações vão fazendo que a pessoa vai se afastando de Deus. E às vezes deixa até de congregar também. E às vezes não é apenas as frustrações com os outros. Às vezes as frustrações consigo mesmo. Afasta essas pessoas. Às vezes, amados, esse afastamento de Deus acontece dentro da igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja. Vem aos cultos. Até participa dos estudos. Mas não sente a presença de Deus. Não sente a presença de Deus. E é justamente nessas horas, quando a gente vai sentindo essa tristeza na alma, porque é isso que o salmista fala, que muitas vezes as pessoas vão falando. E o teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Porque o livro de Provérbios fala, amados, que a alegria no coração deixa aformoseia o rosto. A alegria no coração aformoseia o rosto.
Se a alegria do coração formoseia o rosto, o que você acha que a tristeza faz com a gente? Já fica aquela carranca, né? Aquela tristeza. Amados, quais são as decepções que mais nos afligem? É com o estranho ou às vezes é com os nossos familiares? É às vezes com as pessoas que não estão nem aí com Deus ou às vezes com as decepções que a gente encontra às vezes dentro da igreja, na caminhada? Amados, dói muito mais com nossos parentes, com nossos familiares, porque, naturalmente falando, era para eles serem nossos aliados. E quando acontece algum problema na família, dói muito mais por causa disso. Era para ser nosso aliado, nossos aliados, e acaba sendo nossa fonte de preocupação, de dor, de frustração. E a mesma coisa na família da fé. Quando a gente busca o Senhor junto com os irmãos, a gente não quer derrota, a gente não quer frustração, a gente não quer decepção. São nossos aliados. Mas muitas vezes, irmãos, quando surgem problemas na igreja, problemas entre os irmãos, e aquilo não vai se resolvendo, aquilo vai enchendo o nosso coração de tristeza, de desânimo, de frustração. E muitas vezes, amados, isso acontece por causa de uma palavrinha complicada para todos nós. Sabe que palavrinha é essa? Versículo 5. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Esperar. Ô palavrinha, né, irmãos? Ô palavrinha. Porque todos nós, irmãos, queremos um aplicativo para fazer Deus funcionar na nossa vida, né? O aplicativo. Por que Deus não age? Por que Ele não intervém? Por que Ele não me livra dessa? A gente quer um aplicativo para fazer Deus funcionar. Só que Deus não é uma coisa. Deus não é uma coisa. Deus não pode ser manipulado. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Não é do nosso jeito. Não adianta, amado. Tem coisas que a gente vai ter que passar. A gente vai ter que passar. E a igreja é um hospital que encontra pessoas doentes e que estão em tratamento. Estão em tratamento. Agora, aqui é um fato, amados. Uma coisa que é interessante aqui nesse salmo. Às vezes a gente pode falar com três pessoas. Três pessoas. Você pode falar com Deus, isso se chama oração. Em alguns pontos desses salmos, ele fala com Deus, ele fala com o Senhor. Ele fala com o Senhor aqui, porque se olvidaste de mim, versículo 9, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Olvidar significa se esquecer. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Então ele está falando com Deus. Quando a gente fala com Deus, qual é o nome para isso? É oração. Às vezes, amado, a gente fala com um irmão de fé. Uma pessoa que a gente confia. Falamos das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, por aquilo que a gente passa. Cada pessoa tem alguém e que confia mais. No meu caso, a pessoa que mais me conhece e para quem eu abro mais o meu coração é a minha esposa. Às vezes eu não falo demais com ela porque, coitadinha, né, irmãos? Coitadinha. Eu não posso fazer da minha esposa também um caminhão de lixo, só jogar o lixo para ela, né? Você é tristeza, 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 reclamação, 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 reclamação. Mas quando eu sinto o meu coração pesado, entristecido, ela é uma pessoa a quem eu recorro. É uma pessoa a quem eu recorro. Eu agradeço muito por isso. Mas há momentos, amados, e essa é a terceira pessoa com quem a gente conversa. Às vezes a gente conversa conosco mesmo. O salmista está conversando com ele. Às vezes, você tem que ser o seu próprio terapeuta, sabia? Sabia, amados? Sabia que às vezes você tem que ser o seu próprio terapeuta? Ué, mas eu não converso com Deus? Sim, Deus ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar. Eu tenho que conversar com o irmão? Sim, os irmãos vão te aconselhar na medida das forças, eles vão te apoiar. Mas você tem que conversar consigo mesmo, sabe por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Tem coisas que é você que tem que resolver. Tem coisas que é você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que se levantar. É você que tem que caminhar. Não adianta Deus te aconselhar. Não adianta Deus te dar os recursos, te dar força, se você também não toma uma atitude. Não toma uma atitude. E aqui, como refrão,
Esse servo do Senhor faz isso. Ele fala consigo mesmo. E o que ele fala? Como refrão, repetido no versículo 5 e no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você tem que ter essa voz carinhosa consigo, sabia, irmãos? Você tem que aprender a se encorajar. Às vezes, o maior carrasco é você. Às vezes, as vozes mais duras, mais insultuosas, vêm de você mesmo. Às vezes, você é o seu pior inimigo. Você tem que aprender a se animar, aprender a se encorajar, aprender a se levantar. Mas não é simplesmente autoajuda, tá, irmãos? Não é questão simplesmente de autoajuda, pensamento positivo, simplesmente assim. Tem que ser um encorajamento sustentado na rocha. Sustentado na rocha. Ele fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sim, amados. Ponto final não tem. O não de Deus já era. Não é não. Mas em alguns momentos Deus vai fazer você esperar. E você vai ter que aprender a esperar. E você vai ter que se animar. E você vai ter que confiar. Deus vai me ajudar. Deus vai me levantar. Ele se lembra, amados, de momentos bons na vida dele. Se lembra de momentos bons na vida dele. Como Deus é uma pessoa, ele não é manipulado. E a nossa vontade é que ele se revelasse para nós a cada momento, todo dia. Não tivesse espaço para sofrimento, não tivesse espaço para tribulação, que Deus estivesse controlando tudo. E muitas vezes a gente se angustia por causa do próprio livre-arbítrio dos outros. Por que Deus não domina tudo? Porque Deus não... Mas faz parte, a gente faz parte desse tempo, é o tempo da espera. Mas houve alguns momentos, amados, alguns momentos que ele sentiu a presença de Deus. Ele fala que ele se lembrava na época que quando ele ia para Jerusalém, rumando pelo templo, peregrinando ali, fazendo aquela caminhada até o templo, eles iam com alegria, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa, e ele ora ali para aquele momento de afastamento, de tristeza, e fica com saudade. Mas justamente essa saudade, esse sentimento de fome, de sede de Deus, que faz ele correr para os braços do Senhor em oração, que ele faz ele falar para si mesmo e se encorajar, amados. Houve momentos que você sentiu a presença de Deus na sua vida? Houve momentos que foi momentos tão plenos, momentos de tamanha alegria, que você sentiu a presença do Senhor? Mas também nós passamos por momentos, né, irmãos? Que parecia que Deus estava distante. Deus meu, por que nos desamparaste? Momentos de frustração, momentos de fraqueza. Agora, que nem eu falei, é um servo de Deus. Não é um agnóstico, não é um ateu, não é um ímpio. Diante da tristeza. E sabendo que Deus não é manipulado. Deus é o Senhor e soberano. Ele fala, eu estou com sede de ti, Senhor. Eu preciso da tua presença. O meu alimento são as minhas lágrimas, ou seja, eu estou sentindo sede e fome do Senhor. Eu lembro daqueles momentos que eu sentia a tua presença. Irmãos, sentir a presença de Deus é muito pessoal. Mas houve momentos, muitos momentos, que eu senti a presença de Deus. Mas também houve muitos momentos na minha vida que eu senti esse vazio. Eu falei, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu não estou com ânimo. Eu estou triste. Particularmente, irmãos, no dia da minha conversão, eu senti a presença de Deus. Aquele entusiasmo. Aquele passo definitivo. Tantas coisas te amarrando. O medo. O dia que eu desci as águas do batismo. Se Deus tivesse pedido uma coisa difícil para você, Ricardo, você não faria? Tá ali, ó, na tua mão. Foi dia de lágrima. Mas lágrimas de alegria, de libertação. Mas aí vem vindo as dificuldades, as decepções. Deus, o que está acontecendo? Eu achei que ia ser só alegria. O dia do meu casamento também, eu senti a presença de Deus. Não a festa, irmão, porque eu não gosto muito de festa, sabe? Eu acho que até hoje, né?
Eu acho que se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu ia aproveitar a festa melhor. Mas toda aquela preocupação com a festa, os detalhes, eu queria que aquela festa terminasse logo e eu fosse para o meu lar com a minha esposa. E quando eu fui para o lar com a minha esposa, foi uma alegria tão grande, que eu senti a presença de Deus, o amor de Deus. Os dias que meus filhos nasceram. Nossa, eu senti a presença de Deus, amado. Eu me lembro até hoje, na Sofia, na balancinha, assim, quando você já tira do parto e coloca a criança para pesar na balancinha, assim. Até hoje eu vejo ela peladinha lá, assim, bebezinha assim, ó, com o cordão umbilical sujo, assim, ó. A alegria foi tão grande, amados, que eu sentia a presença de Deus. A presença de Deus. O dia que o meu filho Estevão nasceu também, eu me lembro até hoje, lá no berçário, e ele estava lá nasceu, eu fui lá vê-lo, né? E ele estava no berçário, e incrível, ele virou assim, né, o rostinho, e ele abriu os olhos, olhou para mim, irmão. Eu comecei a fazer lágrimas, aí as enfermeiras, esse que papai vai chorão. Mas eu sentia a presença de Deus. Teve outros momentos, mas teve momentos também que eu falei, onde está o Senhor? Quando meu pai morreu, quando eu precisei fazer lá a massagem no peito dele, e corri, fui lá e tive que chamar minha mãe, e quando eu cheguei lá ele estava morto, aos 40 anos de idade. Quando eu ficava sabendo dos problemas da vida dos meus irmãos em Cristo, cadê o Senhor? E outros momentos que eu não gosto de falar, porque eu não gosto de dar ibope pro diabo. Mas o que me mantém de pé até hoje, é que nesses momentos, de sentimento de afastamento do Senhor, cadê o Senhor? Eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu tenho sede de Ti. Como uma corça anseia pelas águas, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Houve momentos, amados, que eu não queria pregar a palavra, porque Deus é tão poderoso. Eu não estou conseguindo resolver esse problema. Não estou conseguindo resolver esse problema. Está acontecendo isso com a vida dos meus irmãos. Está acontecendo isso com a igreja. Para quê? Para quê? Mas o Senhor nos ensina, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu vou na obediência. Eu vou na fé. E é claro que o Senhor fala na palavra, faça isso, meu filho. É claro que alguns irmãos vão lá e me exortam, faça isso, meu irmão. Mas é importante eu usar o meu livre-arbítrio e falar assim, por que está batida a minha alma? Por que está tão triste dentro de mim? Confie em Deus, eu ainda louvarei. Deus ainda tem muitos momentos de encontro com você. Apesar das dores que você passou, das decepções que você passou, das frustrações, ainda Deus tem tempos de encontro com você nessa vida. Tempos que você vai sentir a felicidade de Deus. Até aquele dia que vai chegar que não vai ter mais saudade. Não vai ter mais sede. Não vai ter mais fome. Porque você vai passar toda a eternidade na presença do Altíssimo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que fale com você mesmo, amados. Se encoraje. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Diante das frustrações da vida, quando as pessoas, cadê o teu Deus? Às vezes essa voz não é nem só dos inimigos, às vezes é o seu próprio inimigo. Às vezes essa voz vem de você mesmo. Ué, cadê Deus? Cadê o Senhor? Irmãos, às vezes vem a tentação, eu não falo, às vezes dá vontade de falar na oração. O Senhor não é poderoso? Mas eu falo, não fala isso com Deus, Deus sabe. Mas dói quando a gente escuta lá fora, dói. E quando a pessoa se afasta, então, de vez, você não era da igreja? Você não é crente? Você não é de Deus? Você pensa que a pessoa não se entristece com isso? Ele se lembra do tempo que estava na presença do Senhor e volta para os braços do Pai. Mas é que nem eu falei, às vezes isso acontece dentro, tá, irmãos? É aqui dentro. Já aconteceu algumas vezes isso comigo aqui. É aqui dentro. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença. Às vezes acontece ainda com não convertido. Aconteceu com a gente. Antes de eu ser convertido, antes de me entregar ao Senhor Jesus, eu já era religioso. Nas angústias, eu às vezes escrevia cartas para Deus. E eu acredito que aconteceu a mesma coisa com vocês. Chegou um momento que simplesmente
esse mundo decaído não bastava para vocês. Eu quero algo maior para mim. Eu não quero viver sozinho. Eu quero ter um sentido para a minha vida. Eu quero estar na presença de Deus. Aí Jesus falou, vem. Vem. E Ele está te chamando hoje também. João, amados. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. É a penúltima palavra que eu vou ler, depois vou ler a última passagem para encerrar a pregação, que eu acho que eu já me estendi demais. Primeiro é João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 ao 14. João, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você sentiu aquela fome por Deus, pela presença de Deus, e recebeu Jesus como teu Salvador, a Bíblia fala que você não nasceu como filho de Deus. Quando você demonstrou essa fome, não foi pela vontade do homem, não foi simplesmente por uma coisa física, foi pela vontade de Deus, porque quando você tem fome de Deus, você busca o Senhor, você o agrada, e Ele nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. E o Filho de Deus é assim, amados, a filha de Deus é assim, quando passa por frustrações, quando passa por dificuldades, ele tem um escape, que é Deus, ele tem uma rocha, que é Jesus. E ele não se afunda na tristeza, não. Ele fala, eu estou com sede de ti, Senhor. Eu estou precisando da tua presença. E ele se anima. Por que está abatida a minha alma? Por que se entristece dentro de mim? Confio em Deus, eu ainda te louvarei. Você quer a presença de Deus? Você tem fome de Deus? Clame por Ele. Se anime, confia. Ele vai te ajudar. A última passagem, irmãos, Lamentações 3, 21 ao 24. Se lembra? É bom você se lembrar daqueles encontros que você teve com Deus ao longo da vida, porque isso gera gratidão no seu coração, isso te dá fome, que vai fazer buscá-lo ainda, não desistir dele. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24, para a gente encerrar. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 24. Se lembra que ele fala assim, ó, eu me lembrava quando eu ia para a casa do Senhor com alegria, e agora ele não está com alegria. Eu me lembrava quando eu estava na tua presença, quando eu voltar no templo do Senhor. Às vezes você está aqui dentro, mas você não está sentindo a presença de Deus. Porque as frustrações da vida, as dificuldades, vão te cegando, vão te afastando. Mas o que a palavra nos ensina? Lembra de quando você teve aqueles encontros com Deus. Continue clamando por esse anseio, pela presença dEle, e se encorajando. Ele quer estar com você, desde que você busque. Buscais e o achareis. Pedir, dar-se-vos-ás. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se lhe é aberta a porta. Versículo 21, Lamentações capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Confie em Deus, eu ainda o louvarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você passa por tribulações, sim. Você passa por momentos de desespero, mas você está em pé por causa da misericórdia de Deus. Irmão, se você for olhar para esse mundo, ele sempre está na beira de um abismo. Milagre é a vida ainda acontecer, a vida ainda continuar, ainda a gente rir. E graças ao Senhor a gente ainda ri, apesar das dores e das dificuldades. Ele nos coloca um louvor. Versículo 23. Renova-se cada manhã. Ou seja, as misericórdias de Deus. Grande é a tua fidelidade. Então, amados,
Se você está passando por um momento de desânimo, de vazio da presença de Deus, não desanima não. Seja o seu próprio terapeuta. Se encoraje a todo dia. Confia no Senhor. Ainda vou ter momentos felizes. Ainda vou ter verdadeiros encontros com Deus. Até aquele dia de força em força, como foi lido no Salmo hoje. De força, a gente vai chegando na presença do Senhor até aquele dia que não vai ter mais essa saudade, porque a gente vai estar com Ele eternamente. Jesus te convida para isso. Obrigado pela paciência e atenção, amados.